Guerra total. O ministro Alexandre de Moraes, ele desativou a sua conta no X e ele dobrou a aposta contra o Elon Musk e contra o Donald Trump. Ele cobrou mais de 8 milhões de reais do X e ainda ameaçou suspender a rede social Rumble do Brasil. Mal chegou e já vai estar de saída pelo jeito uma rede social, que é um canal de comunicação, é um canal de liberdade de expressão, é um canal de formação de comunidades, é um canal de exercício de cidadania, mas tá todo mundo com medo de vir para o Brasil. A Rumble mal anunciou que vinha e agora já vem pedrada para cima da Rumble. Gente, o que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes, será que ele enlouqueceu? Porque depois de ele ter sido processado agora pelo Donald Trump e pela Rumble lá nos Estados Unidos, o ministro simplesmente ligou o dane-se, para não falar que é uma palavra pior, e ele dobrou a aposta contra todo mundo, como se ele fosse a pessoa mais poderosa do mundo, o dono da verdade. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora 3 coisas. Primeiro, a desativação da conta de Moraes no X. Segundo, a multa de 8 milhões que ele está cobrando do X. E a ameaça de derrubar de vez a Rumble do Brasil. Mas essa ameaça não ficou sem resposta. Eu vou te mostrar lá no final que é uma jantada épica que o CEO da Rumble deu no ministro Alexandre de Moraes lá na rede social X mesmo. Essa jantada épica para dar uma alegrada, começar bem, mais animado o nosso final de semana. Bora lá então para o primeiro ponto, mas antes eu vou pedir para a produção colocar rapidamente aí na tela o print mostrando que a conta @Alexandre não existe mais no X. Olha aí, ó, já era. RIP, Rest in Peace, conta de Alexandre de Moraes no X. Eu estou só esperando alguém abrir uma conta com esse mesmo nome e começar a fazer piada em cima disso, começar a querer mandar e desmandar no mundo, né? Gente, todo mundo acordou hoje com a notícia bombástica de que a conta de Moraes no X estava desativada, e aí logo todo mundo ficou curioso. Será que foi o ministro que desativou a conta? Ou será que foi o Elon Musk que baniu ele do X? Ou será então que Moraes está tão viciado em sair derrubando conta de todo mundo que ele decidiu derrubar a sua própria conta no X? Afinal de contas, ele está com uma crise de abstinência, porque depois que veio o relator da OEA no Brasil, ele saiu liberando, ele não está mais bloqueando ninguém. Ele, na abstinência desesperada, ele poderia ter bloqueado ele mesmo. Gente, brincadeiras à parte, o próprio ministro ele já confirmou para a CNN que foi ele sim que desativou a própria conta. E a Daniela Lima, sempre ela, disse que o motivo foi porque o X era uma empresa alinhada com a extrema-direita e que desrespeita as decisões do judiciário brasileiro. Eu acho que a razão é outra. Moraes está se preparando para mais um embate sangrento com Elon Musk, com Trump e com as Big Techs. E eu vou mostrar para vocês agora isso no segundo ponto. Como eu disse para vocês no começo, o Moraes aplicou ontem uma multa de 8 milhões de reais ao X. Para ser exato, 8 milhões e 100 mil reais. Simplesmente porque a empresa não forneceu dados do Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos. E por que o Moraes quer tanto saber aí os dados cadastrais do Alan dos Santos? Bom, você já sabe que o Alan dos Santos é um dos principais perseguidos por Moraes no STF, que sofreu uma série de medidas lá atrás, em 2019. E aí você deve imaginar, que será que ele é? Traficante internacional de drogas? Tá aí numa rede de exploração indevida? Não vou nem falar as palavras aqui que o YouTube não vai permitir que a nossa mensagem vá adiante. Mas será que ele praticava crimes daqueles gravíssimos de arrepiar os cabelos? Afinal de contas, ele sofreu uma série de medidas em 2019. Por qual crime que ele foi acusado? Nenhum. Nenhum! Nenhum, gente, é nenhum. Zero crimes acusado. Mas o Moraes tem uma verdadeira obsessão em prender o Alan. Tanto é que Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos dos Estados Unidos para o Brasil e as autoridades americanas, mesmo no governo Biden, de esquerda, negaram. Por quê? Porque entenderam que ele não cometeu crime nenhum e que Moraes queria prender ele por palavras, por suas opiniões. E isso viola a Constituição americana. Mas a razão da nova iniciativa do Moraes contra o Alan está num outro procedimento agora. Vem daquela petição que a jornalista Juliana Del Piva ela moveu contra o Alan dos Santos e moveu contra o Alan dos Santos no próprio Supremo Tribunal Federal, o que é, no mínimo, intrigante, para não dizer heterodoxo, estranho, conspiratório, porque essa jornalista ela foi ao Supremo e alegou que o Alan publicou fake news contra elas. Mas aí fica uma série de perguntas aqui na minha cabeça. Como assim a Juliana Dalpiva processou Alan dos Santos no Supremo?
Alan dos Santos tem foro privilegiado? Não. E se ela quer indenização, foro competente é o STF? Também não. É a primeira instância, não é o Supremo. O Supremo não julga causas cíveis de indenização. Mas como então que o STF virou essa grande delegacia e o grande xerife e o grande cartório de Alexandre de Moraes? Como assim, gente? Alexandre de Moraes simplesmente decidiu nesse processo e atendeu todos os pedidos da jornalista que envolviam o bloqueio da conta do Alan dos Santos e envio desses dados cadastrais dele, algo que o X não cumpriu. E aí ele passou a aplicar uma multa. E a multa de Moraes foi de R$ 100 mil por dia. E já chegou agora a 8,1 milhões. Isso aqui é uma imensa ilegalidade, porque quando a multa não é suficiente para fazer a parte cumprir uma ordem, você não deixa a multa rolar e acumular até virar uma fortuna, como o Moraes faz, como uma forma de punir seus adversários. Não, você busca outros meios de fazer a parte, aquela pessoa que é a destinatária da ordem, cumprir a ordem. Mas calma que o absurdo vai ficar ainda pior. E se você já está indignado com tudo isso, curte então com força o vídeo, deixa o seu like e bora pro terceiro ponto, que é o seguinte. Depois que o Donald Trump e a Rumble processaram Moraes na pessoa física do Moraes lá na Justiça Federal Americana, o ministro dobrou a aposta e ele continuou enviando decisões de censura para a Rumble cumprir lá nos Estados Unidos. E o CEO da Rumble, da empresa, o Chris Pavlovski, ele foi repetidamente ao X dizer que ele não ia cumprir nada e que ele ia ver o Moraes no tribunal. E aí, com o processo rolando nos Estados Unidos, no qual o Trump e a Rumble acusam o Moraes de violar a lei e a soberania dos Estados Unidos, o que o ministro faz? Continua mandando decisões para a Rumble pedindo a censura contra empresas e cidadãos americanos, ou seja, produzindo provas contra ele mesmo que vão ser usados no processo da justiça americana. E agora ele deu uma intimação derradeira para a Rumble indicar o representante legal no Brasil em 48 horas, sob pena de suspensão da plataforma no Brasil, ou seja, ele repetiu todo aquele roteiro de banimento que a gente viu ele fazer com o X. Ministro Moraes, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Continue, ministro, continue. Nós confiamos no seu potencial. Continue assim, eu digo mais. Não pense só na Rumble e no X, não, ministro. Faça mesmo com o Meta, faça com o Google, coloque todas as Big Techs no seu balaio e compre briga logo com todas. Vai dar certo sim, viu, ministro? Confia. O vice-presidente do Trump, o J.D. Vance, ele estava essa semana lá em Munique, dando um discurso falando como os Estados Unidos não vão mais tolerar a censura no mundo e nem a imposição de censura a pessoas e empresas americanas. Então, ministro Moraes, continue, que vai dar tudo certo. Você concorda comigo que o Moraes deve continuar dobrando a aposta? Conta para mim aí nos comentários.